Arroz com feijão. Uma combinação de excelência. Um prato que todo mundo conhece, todo mundo já experimentou, come-se diariamente. Mas se você fizer a pergunta, por que será que o arroz e o feijão fazem tão bem essa combinação? Né? Ah, Dentro das pesquisas, todo mundo, eu sei que faz bem, eu sei que faz bem, tá, mas por que faz bem? Vamos lá. Os brasileiros consomem muito os dois juntos e podemos nos beneficiar muito com isso. Há um ajuste no colesterol, no sistema cardiovascular e diabetes, que são apenas alguns dos benefícios possíveis. Nós, os brasileiros, comemos arroz com feijão quase todos os dias. As dimensões continentais do nosso país proporcionam uma variedade incrível de comidas típicas, sendo que o arroz com feijão é uma tradição popular por todo o nosso Brasilzão. A variação mais comum nesse prato é o feijão, pois, dependendo da região, a opção muda com frequência. Na realidade, como é que isso aconteceu? Os europeus, quando vieram para cá, trouxeram o costume de consumir arroz, sempre como acompanhamentos dos mais variados pratos. E os índios influenciaram com o feijão, frequentemente consumido com farinha de mandioca. Os colonizadores realizaram a mistura sem dificuldades, pois o grão era facilmente encontrado por todo o território. O mais curioso é a popularidade do prato, quando Dom João VI incorporou a mistura às refeições da corte portuguesa, e o prato era servido aos escravos, ou seja, a todos. Não é à toa que tornou-se o prato mais consumido do Brasil. O seu alto valor nutritivo, ele costuma ter um status, enquanto pré-definição, por ser menos nobre, pois diariamente complementa o prato dos brasileiros, o torna frequente demais para ser valorizado. Outro fato que muitos contribuem aos quilinhos a mais ao arroz com feijão. Vejamos a seguir o valor nutricional e os motivos que desmentem a sensação de engordar. No entanto, vale ressaltar o mais importante é a combinação. Ou seja, é melhor comer arroz com feijão do que apenas um ou outro. Vamos entendê-lo separadamente para conseguir compreender o efeito que causam juntos na alimentação. Arroz, composição e tipos. As características mais ricas do arroz são a abundância de vitaminas no complexo B e quantidade de fibras. Contém vitamina B1, que ajuda no funcionamento do sistema nervoso e muscular, incluindo o sistema cardíaco. B2 ajuda o organismo a metabolizar proteínas, carboidratos e gorduras. B3 mantém a pele saudável e ajuda no funcionamento do aparelho digestivo e do sistema nervoso. Além disso, ajuda a reduzir o colesterol. Outro ponto, a metionina é um aminoácido essencial para o funcionamento do organismo humano, facilitando a função hepática e a absorção saudável de gorduras. A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, publica que o arroz ganha de outros cereais, como milho e trigo, no comparativo nutricional. Dentre os diversos tipos de arroz, vamos ver, tem aí o arroz integral, que é de todos o mais nutritivo. Por não passar por nenhum tipo de polimento, fica com a coloração mais escura, mas retém a maior parte dos nutrientes. Esse tipo fica um pouco mais duro após o cozimento. O arroz preto. Bastante usado em saladas, o arroz preto é cultivado na China há mais de 4.000 anos. É muito rico em compostos fenólicos que têm grande poder antioxidante, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e outros problemas de saúde. E é uma ótima opção para a terceira idade. Além disso, possui 30% a mais de fibras. E o arroz parboilizado? Ainda na casca, passa por um tratamento hidrotérmico.
Desse procedimento resulta um grão com mais nutrientes em relação ao arroz polido, como vitaminas e sais minerais. Depois disso vem o arroz branco. Somente é rico em amido. Por conta do processo de polimento, acaba perdendo a maioria dos seus nutrientes. Agora, vamos falar e conhecer um pouquinho mais sobre o feijão, a sua composição e os seus tipos. O feijão, assim como o arroz, é fonte de vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3 e B9, que especialmente ajuda no sistema nervoso e medula óssea. Além disso, a lista de sais minerais não faz feio, pois contém ferro, cobre, magnésio, zinco, fósforo, cobre, cálcio e potássio. O organismo não produz a lisina, que é essencial para o funcionamento dos órgãos. O feijão é, sim, uma ótima fonte de lisina. Curiosidade: o feijão mais popular do Brasil é o carioca. Tem esse nome por lembrar o calçadão de Copacabana. Vamos conhecer as outras opções e as características. Começando pelo feijão branco. Como contém amido resistente, ajuda a queimar gorduras. Ele é livre de colesterol e é um excelente aliado para quem quer fazer uma dieta saudável. Também apresentam quantidades moderadas de carboidrato, ferro e cálcio. Feijão preto. O mais popular da região sul e em boa parte do sudeste, que é o Rio de Janeiro e Espírito Santo, ele ajuda a controlar o colesterol e a hipertensão arterial, devido ao seu nível de potássio. Como reduz os níveis de gordura no sangue, é uma ótima opção para os diabéticos. Feijão carioca. O feijão carioca contém mais proteína, fibra e magnésio do que o feijão preto, mas perde em ferro, fósforo, potássio e cálcio. Assim como o feijão preto, ajuda a reduzir o colesterol e a controlar a pressão arterial. E o feijão de corda? O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores mundiais. Esse tipo de feijão conta com uma proteína chamada vicilina, que ajuda a reduzir as taxas de colesterol. Associada à boa quantidade de fibras do feijão, protege ainda mais contra doenças cardiovasculares. Esta combinação, ou seja, eles são inseparáveis para que a sua saúde seja a melhor possível. Comer feijão com arroz vai trazer mais benefícios para o seu organismo do que comer apenas arroz ou apenas feijão. Isso acontece porque o organismo não consegue digerir todas as proteínas que o feijão tem se o comermos isoladamente. Mas basta misturar o feijão com arroz ou com outro cereal que o organismo consegue digerir e absorver as proteínas e as suas vitaminas. O que falta em um, o outro completa. O arroz, por exemplo, é pobre em lisina, mas o feijão tem um aminoácido em abundância. Já o feijão é pobre em metionina, um aminoácido encontrado de sobra no arroz. O Ministério da Saúde, através de um guia alimentar, diz que o feijão com arroz pode fazer parte da nossa alimentação diária. Nutricionistas só alertam para a quantidade de feijão com arroz que devemos comer. Se exagerar no prato, claro que os benefícios acabam se transformando em quilinhos a mais. Exagero nunca é bom em nenhum caso. Por isso, a proporção ideal é uma porção de feijão para 2 de arroz. Um prato que pode se tornar um inimigo na hora da dieta é a nossa tradicional feijoada. O problema não é o feijão, mas é a quantidade de carnes gordurosas que ele leva, como toucinho, linguiça, carne seca, lombo, costela, sem falar da orelha, rabo e pé do porco. Isso dá uma quantidade de gordura enorme que vai se sobrepor aos nutrientes do feijão preto com arroz. O ideal é tentar fazer uma feijoada light, com carne seca magra e sem carnes do porco. Comer diariamente essa combinação de arroz com feijão
vai nutrir seu organismo e ajudá-lo a prevenir doenças como câncer, problemas cardiovasculares, entre outros. Além disso, a combinação ajuda a controlar a diabetes e ainda ajuda o intestino a funcionar melhor por conta do alto teor de fibras. No caso de diabetes, o arroz separadamente pode aumentar os índices glicêmicos, mas faz o feijão controla todo esse efeito. Por isso, o equilíbrio entre o arroz e o feijão é indispensável. Mas quais são os benefícios efetivamente do arroz com o feijão? Ele ajuda a emagrecer. Quem está de dieta pode e deve comer arroz com feijão. Como a combinação tem pouca gordura, vai ajudar a saciar a fome e manter o organismo nutrido, ajudando no processo de emagrecimento. Quanto aos exercícios, quem está querendo emagrecer ou apenas se manter saudável, o feijão com arroz ajuda muito na hora dos exercícios, principalmente para quem faz musculação. Quanto ao diabetes, feijão com arroz ajuda a controlar a diabetes por ser uma combinação com baixo índice glicêmico. Quanto às doenças cardiovasculares, feijão com arroz consiste em uma dieta baixa em gorduras, porém é rica em antioxidantes, proteínas, fibras e isoflavonas, reduzindo o colesterol e o LDL séricos e protegendo dessa maneira o organismo de doenças cardiovasculares. Por isso tudo que falamos, nada melhor do que esta combinação de excelência que é o arroz com feijão. Simplesmente uma delícia e faz bem. Obrigado.